Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de como conseguir a atenção de uma criança autista e às vezes essa criança também tem uma comorbidade junta, que é o TDAH, e realmente complica um pouquinho mais as coisas. Elas fazem as ações pouquinho tempo, depois trocam para outras e trocam para outras. Uma das grandes dicas que a gente tem para falar para vocês é que a gente pode seguir a liderança da criança, ou seja, cuidar das coisas que a criança está fazendo e ir brincar justamente naqueles brinquedos ali que ela está gostando. Eu sou o Júlio Colbert e nessa terceira aula a gente vai focar exatamente nisso, em como conseguir a atenção com a criança. Se ela estiver brincando com uma bola, a gente vai ir atrás dela e brincar com essa bola. Se ela ficou brincando ali 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, a gente vai jogar todas as nossas ações em relação a essa brincadeira com a bola. Mas, de repente, lá pelas tantas, ela se desinteressa da bola e vai seguir, digamos, para esse robô aqui. Então, a gente vai pegar ele e começar a brincar com esse robô, com aquelas mesmas técnicas que a gente tinha falando antes, porque realmente, se esse robô aqui é reforçador também, tanto quanto a bola, vai ser super útil para brincar com ela. Então, a gente pode fazer aquelas brincadeiras, pode fazer olhar perto do olho para realmente a criança pegar o objeto de volta, para fazer com que ela aponte para o brinquedo que ela gosta. Digamos, brincou mais 2, 3, 4, 5 minutos, não quer mais o robô, agora ela quer o dinossauro e a gente vai fazer as mesmas brincadeiras, as mesmas ações com outro objeto. Sempre lembrando da gente brincar funcionalmente, né? Se esse objeto aqui é um dinossauro, ele anda, então vamos fazer com que ele ande, não vamos fazer rodar ele, colocar em fileira, colocar separado por cores. Todas essas coisas que a gente vai ensinando para ela tem que ter um objetivo. E como eu falei no vídeo anterior, também a gente precisa planejar as brincadeiras. Inclusive essas que a gente está seguindo a liderança da criança. Isso é até mais importante, saber de quanto tempo a gente vai trocar e também tentando introduzir outras brincadeiras. A gente não precisa ficar exatamente somente também naquilo que a criança está. Em 1 minuto, a gente pode fazer 2, 3 tentativas de ensino tranquilamente, de fazer olhar, de fazer com que ela aponte, de troca de turno, fazer a criança esperar. Então, existem diversas coisas que dá para ir fazendo desde que a gente continue a atenção. Obviamente que a criança, de vez em quando, ela precisa andar, precisa se regular, mas a gente vai direcionar ela de novo para fazer essa brincadeira, a gente vai anotar quanto tempo ela está ficando, para que no futuro isso comece a aumentar. E existe uma outra coisa que a gente precisa ensinar para elas também, que é o comportamento de sentar, que vai ajudar bastante nessa questão de conseguir a atenção da criança por mais tempo. E isso é realmente um dos comportamentos mais fáceis de se ensinar ou menos difícil. A gente pode pegar, por exemplo, se a criança gosta de assistir um desenho, então quando ela vai ficar focada num tempo, a gente dá o pause ali e a criança vai ter que sentar. Então a gente fala o comando para a criança: senta, fulano. E aí ele vai sentar um pouquinho, caso ele não sente, a gente ajuda, né, fisicamente para a criança sentar, coloca o desenho de novo e com isso a gente vai incentivando ela cada vez mais a assistir o desenho sentado. Isso é bem importante porque no futuro também, quando elas vão para a escola, a maior parte das atividades são sentadas. Por isso que eu estou repetindo essa questão e deixando bem claro que sentar também é um dos comportamentos importantes para que a gente possa ensinar para uma criança. Então, depois que tu tem a atenção da criança, aí sim que a gente vai brincar. Não adianta a gente tentar ficar falando fulano, 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 que é normalmente quando a gente faz de começo para tentar ensinar alguma coisa para ela. A gente precisa que ela esteja olhando para a gente, ou olhando para a atividade, ou olhando para aquele brinquedo que é um reforçador para ela. Então, caso ela não esteja olhando, a gente vai direcionar realmente para o objeto e trazer para nós. Assim que ela olhar, que tiver a nossa atenção, daí sim a gente vai começar a fazer a nossa interação de imitação, de apontar, de olhar qual seja o objetivo que vocês estabeleceram para as brincadeiras. Então, a gente vai dividindo durante o tempo. Lembrando também que um bom planejamento de imitação dura mais ou menos 15 minutos de uma forma bem intensa. Então, isso também é importante da gente lembrar aqui nesse vídeo, porque dentro dessa sessão que vocês vão estar fazendo aí de 1 hora para a criança, 2 horas, o tempo precisa ser dividido em diversas partes de ensinamento para ela. Então, vamos fazendo uma coisa bem planejada para que a gente vá atingindo todas as áreas que a criança precisa aprender. Depois a gente vai ver outras áreas que também vão ser bem importantes. Também é bem importante que essas atividades, que essas brincadeiras, elas sejam bem dinâmicas, que não sejam enfadonhas para a criança, né? Ela precisa estar se divertindo o tempo todo, ou na maior parte do tempo. Então a gente deve lembrar que não pode ser uma coisa totalmente chata.
Mas também devemos lembrar que as crianças podem não gostar de algumas coisas porque elas não entendem o funcionamento ainda. O meu filho, por exemplo, ele não gostava de brincar de quebra-cabeça e hoje em dia é uma das coisas preferidas dele. Então a gente vai continuar insistindo aos pouquinhos, talvez essas atividades vão durar menos tempo no início, mas depois que a criança entende a lógica, que ela começa a achar divertido, aí sim o tempo vai aumentar. Também é importante da gente deixar claro, ensinar para a criança algum sinal ou uma figura de quando ela cansou, que ela quer dar um tempo, que acabou aquela atividade. Então a gente pode imprimir uma imagem dizendo, olha, acabou, ou vamos parar um pouquinho, para que ela possa descansar. Então isso é bem importante, principalmente para as crianças que ainda não falam, que são crianças não verbais. Então é legal de a gente imprimir um pack dizendo a hora de parar um pouquinho, para que ela possa se comunicar também e ter um momentinho de folga dela. Isso também é bem importante. Outra coisa que a gente já pode ir fazendo quando estiver brincando com as crianças é começar a dar o reforço social. Ao mesmo tempo que a gente brinca com a criança e que faz com que ela atinja os nossos objetivos, que é nos olhar, talvez sentar um pouquinho, a gente vai dizer para ela, muito bom. Toda vez que ela fizer a atividade que a gente quer, a gente vai elogiar, vai falar, muito bom, fulano, muito legal. E aí usar essa expressão com o tempo vai parear para a gente não necessariamente precisar dar um objeto para ela. Isso é no começo, a gente vai dar os objetos porque vai estar sendo uma ação mais concreta, mas no futuro provavelmente a gente vai conseguir fazer com que a criança faça mais atividades e a gente vai dar um tempo, né, de entregar diretamente o objeto. A gente vai fazer 2, 3 brincadeiras antes, né, de reforçar, ou 2 ou 3 ações. Ela vai olhar para o meu rosto 2 vezes antes de eu entregar o brinquedo para ela. Então, depois que ela fizer isso, eu também vou reforçar socialmente. Pô, muito bom, muito legal. Parabéns, fulano. E daí essas expressões vão sendo, com o tempo, pareadas àquele retorno que a criança vai ter da gente, porque grande parte das coisas que a gente faz na vida, a gente não é recompensado imediatamente. Isso também pode gerar um comportamento de ansiedade. Então, com o tempo, a gente vai dando mais ações para as crianças para que elas possam aí sim ganhar o seu reforçador e ganhar um tempo, e elas podem brincar livremente no reforçador por alguns segundos, tá? Porque ela não precisa ficar totalmente satisfeita, porque a gente ainda precisa ensinar mais e mais coisas para ela. Parece super complexo, mas na verdade é bem tranquilo. A gente brinca um pouquinho, oferece um brinquedo para a criança, a gente brinca na nossa vez também para mostrar algumas coisas para ela, principalmente se for imitação, e depois a gente vai reforçar socialmente também com muito bom, muito legal fulano. Lembrando também que a gente precisa falar sempre um tom um pouco acima daquilo que a gente está acostumado, que ajuda também para a criança a prestar atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos praticar bastante, porque vale realmente bastante a pena. No próximo vídeo, então, eu vou ensinar outros comportamentos para a criança, eu vou mostrar para vocês também como se faz o ensino do tato, que também é uma das formas da criança começar a parear sons com imagens, começar a entender o significado, mais para a gente trabalhar a comunicação receptiva das crianças. Então, um abraço pessoal e até a nossa próxima aula.